Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Perdão. E eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir essa mensagem. Eu também quero aproveitar a oportunidade e agradecer primeiramente a Deus, segundo a vocês pelos novos inscritos, aqueles que se inscreveram no canal, né? Aqueles que se inscreveram no canal e hoje faz parte da família Canal Democracia Espiritual, da família em Cristo Jesus. E quero também agradecer de antemão ainda por aqueles ainda que não se inscreveram. Aí eu peço que se inscrevam nesse canal. Não só assistam às mensagens, mas se inscrevam no canal para que o YouTube possa expandir essas mensagens, chegue até outras pessoas, amém? Deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. E o tema dessa mensagem aqui que eu vou trazer hoje é a geração das 12 tribos. A geração das 12 tribos. Qual a nação que existia 12 tribos? Que nação era essa? A nação de Israel. Então, o texto principal se encontra aqui em Mateus 24, versículo 34, que diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quem estava falando aqui nesse contexto? Para quem era essa fala? Qual era essa geração? Jesus aqui estava falando no Monte das Oliveiras para os seus discípulos. E justamente Mateus, um dos discípulos que havia sido escolhido por Jesus, ele se encontrava nesse momento aqui da fala de Jesus, do discurso de Jesus, do alerta de Jesus, da exortação de Jesus para eles. Isso aqui não foi escrito ontem, não foi falado ontem, foi falado há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, entre o ano 30 e o ano 33, da primeira era cristã, ali do primeiro século. Aqui foi falado antes da cruz. Jesus ainda não tinha morrido em morte de cruz. Perdão. E no momento dessa fala aqui, Mateus se encontrava, todos os 12 discípulos que haviam sido escolhidos por Jesus, estavam com ele ali no Monte das Oliveiras. E Jesus está dizendo aqui que aquela geração não passaria sem que todas as coisas acontecessem. Que coisas eram essas que iriam acontecer? Que não passaria aquela geração sem que todas estas coisas acontecessem. A queda do templo, o fim do governo humano, de um sacerdote levítico, o fim da velha dispensação, da velha aliança, do antigo pacto, da lei de Moisés, o fim da era, o fim dos séculos, o fim de uma dispensação da lei de Moisés. Então, Jesus estava falando ali, alertando sobre os falsos profetas, as perseguições que viriam contra os seus discípulos. Uns seriam mortos, outros seriam açoitados, perseguidos, guerras, terremotos, fomes em vários lugares. Tudo isso aconteceu ali antes da segunda manifestação da vida do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70, quando o próprio Deus usou a espada do general Tito em juízo contra aquela geração. Então veja,
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa palavra esta aqui é um pronome demonstrativo. Esta. E que serve para sitiar, ou seja, serve para situar algo ou alguém no tempo e no espaço em relação à pessoa que fala no tempo presente. Eu vou falar novamente. Esta é um pronome demonstrativo que serve para situar algo ou alguém no tempo e no espaço em relação à pessoa que fala no tempo presente. Ou seja, quando Jesus falou esta geração, era aquela geração presente de Jesus, que estava perto de Jesus. A geração das 12 tribos de Israel, a geração dos seus discípulos, a geração contemporânea de Jesus. Não era para uma geração de 2000 anos, 20 séculos depois, não. Não tem nada a ver, não tem lógica, não faz sentido. Os pastores do sistema religioso erraram feio, e até alguns homens que dizem que pregam a graça de Deus ainda estão esperando a vinda do Filho do Homem. Que essa é a última geração, a geração da tecnologia que Daniel falou. Não tem nada a ver, aquela geração que Daniel falou ali, não tinha nada a ver de tecnologia, de eletrodoméstico. Que pataquada é essa? Como eu vi isso onde eu estava numa congregação, no ministério onde eu passei 14 anos, que pregam a graça misturada, eu via isso, não tem nada a ver, não faz sentido. Entendeu? Então veja, quando Jesus falou, não passará esta geração, aqui é claro, Jesus estava dizendo para aquela geração. Ou seja, Jesus estava falando para algo ou alguém que estava no mesmo tempo que ele, os seus discípulos, aquela geração. A geração contemporânea de Jesus. E tem mais aqui. Indica algo ou alguém que está perto da pessoa que fala. Quando Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração, Jesus estava falando, se referindo à geração que estava perto dele. A geração contemporânea de Jesus. A geração dos seus discípulos. Não era para essa geração do século XXI, não tem nada a ver. Não era uma geração de 2000 anos depois, 20 séculos depois. Entendeu? Então veja, Jesus estava falando para a geração das 12 tribos de Israel. Se Jesus não voltou ainda, se Jesus ainda vai voltar, então cadê os discípulos? Que os discípulos, Pedro, Tiago, João, eles faziam parte daquela geração das 12 tribos de Israel. Então, se Jesus ainda não veio, cadê os discípulos? Se Jesus ainda não veio, cadê as 12 tribos de Israel que hoje não existem mais? Até depois da volta, né, onde a ONU, em 1948, constituiu Israel como uma nação. Hoje, os judeus, eles não sabem de qual tribo eles são. Então, não existe mais as 12 tribos de Israel. Nunca existiu tribos, as 12 tribos de Israel nunca existiu no Brasil, na Alemanha, na França, na Itália, não. Existiu Israel, e justamente não existe mais. Naftali, Gad, Dan, Judá, Levi, Simeão. Eram as 12 tribos de Israel, que eram filhos de Jacó. Entendeu? Então veja, os pronomes demonstrativos, este, esta, esse, essa, isto, isso, indica a relação de um termo com outro, no tempo, no espaço e no texto. Eu vou repetir novamente. Os pronomes demonstrativos, este, esta, esse, essa, isto, isso, indica a relação de um termo com outros no tempo, no espaço e no texto. Quando Jesus diz,
Em verdade eu vos digo que não passará esta geração, era a geração de Jesus, a geração que estava próximo dele, perto dele, pessoas que estavam próximas de Jesus, perto ali, a geração contemporânea de Jesus. Então veja, no tempo se refere ao tempo presente. Quando Jesus falou lá, tempo presente, esta era tempo presente. Lá no momento da fala de Jesus, do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. Por exemplo, se Jesus estivesse falando agora, isso fosse ontem, estivesse falando agora no presente, no século que nós estamos, no século 21, então veja um exemplo que eu vou dar aqui, ó. Seria assim, ó, esta semana, este mês, este século, esta geração. Se Jesus estivesse falando para nós hoje, se Jesus falou isso para nós isso ontem, seria, olha, esta semana, este mês, este século, esta geração, era algo presente, que ainda iria acontecer no futuro. Mas quando Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração, ali para ele, no momento da fala, era presente. Hoje, para nós, é passado, mas para Jesus era presente. Era algo que, presente para o futuro, era algo que iria acontecer, e aconteceu lá no século I, no ano 70, com a destruição do templo, a queda de Jerusalém, onde os pactos o pacto da graça foi estabelecido, e onde o reino de Deus foi estabelecido, e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Então veja, é muito claro, meu irmão, é claríssimo. Não podemos trazer a passagem de Mateus, que é uma palavra, que é uma passagem escatológica, de algo que já aconteceu. E o sistema religioso vive trazendo, futurando isso para o futuro, no futuro incerto. Tudo o que acontece aqui na Terra, eles atribuem aos sinais da vinda do Filho do Homem. Não tem nada a ver, doutor. Vocês erraram feio e continuam errando feio. Por causa de uma soberba, por causa de uma posição, por causa da ostentação. Entendeu? Vocês não querem largar o osso, vocês não querem abrir mão. Porque para vocês é como se fosse vergonha, fosse vergonhoso para vocês. Porque vocês aprenderam errado e ensinaram errado e querem continuar na mentira, enganando os incautos que não têm conhecimento. Entendeu? Então é isso. Veja aqui, voltando atrás em Mateus, no mesmo capítulo, Mateus 24, do versículo 30. Olha o que Jesus diz no versículo 30, no discurso lá. Pronto, quando Jesus estava falando para os discípulos, quando Jesus falou isso aqui, ó, no versículo 34, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aquela geração não passaria. Jesus falou antes, olha o que Jesus falou antes, no versículo 30. Olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, olha, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja, Jesus estava dizendo que ia aparecer um sinal no céu. A vinda do Filho do Homem foi através de sinais, e não num corpo físico literal que todo mundo iria ver. Ele veio num corpo glorificado, ele anunciou os sinais da sua vinda, da sua segunda manifestação, que aconteceu no ano 70. Entendeu? Então ele diz aqui, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos da terra, a pergunta é, doutor, se Jesus ainda vem, cadê as 12 tribos de Israel que iriam se lamentar? Porque quando ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão, terra aqui não é o mundo cosmo, o planeta global. Terra aqui era o mundo habitado, o mundo oicomene, o mundo ali de Israel, o mundo habitado.
não estava falando do mundo global, o mundo cosmo, Terra, o mundo cosmo, planeta cosmo, global, não. A vinda do Filho do Homem, o juízo de Deus foi exatamente para Israel e foi local, não foi global. Pelo amor de Deus, isso é ser desonesto demais com a palavra de Deus. Seja humilde, meu irmão. Você que aprendeu errado, pastorzão, sabe tudo, só que não. Você que aprendeu errado, tem uma fama que sabe tudo, só que não, sabe não, meu irmão. Seja humilde e diga, realmente, eu errei. Isso é humildade, isso é ser sincero, tanto com Deus, como também com a palavra de Deus, com os seus irmãos e com você mesmo, meu irmão. Seja humilde e aceite a realidade. Não fique procurando, sabe, explicações. Não fique procurando verdades onde você não vai encontrar. Vocês estão totalmente errados, fora de linha, fora do prumo. Entendeu? Olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem. Quem era que ia ver o Filho do Homem? Quem era que iriam se lamentar e verem o Filho do Homem? As 12 tribos de Israel. É claro o texto aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra. Qual era a nação que existia as 12 tribos de Israel? As 12 tribos. Lá em Israel não existe mais nenhuma tribo com relação às 12 tribos em nenhum país, em nenhuma nação do mundo. Jesus não estava falando das tribos de índio aqui, de Bahia de Traição aqui, que existe aqui em João Pessoa. nem das tribos de índio que existe lá no Mato Grosso do Sul, na Amazônia. Não, doutor. Que patacoada é essa? Que maracutaia é essa, meu irmão? Ah, não, doutor. Jesus estava falando exatamente das 12 tribos. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, todas as tribos da terra iriam ver e iriam se lamentar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nuvem, juízo de Deus. E essa linguagem da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, os judeus, os discípulos ali, entenderam completamente, porque sabiam, porque a Bíblia está recheada do juízo de Deus sobre as nuvens, está falando do juízo, da justiça de Deus que veio para aquela nação. E isso aconteceu no ano 70. E os discípulos que estavam aqui, o próprio Mateus, ele escreveu e ele entendeu essa linguagem de Jesus. Pedro, Tiago, João, todos entenderam, meu irmão, essa linguagem. Entendeu? Então veja, é claríssimo. Entendeu? Então veja, e nesse momento da escrita aqui, estava Mateus, estava Tiago, estava João, estava todos eles, Natanael, Filipe, todos eles estavam aqui, presente. Tiago estava, e veja o que Tiago escreveu em sua carta, Tiago, capítulo 1, veja que no momento da escrita, Tiago estava ali. No momento da fala de Jesus, que todas as tribos da terra iriam se lamentar e verem a vida do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória, Tiago estava presente. E olha o que Tiago escreveu no capítulo 1 de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Olha aqui, vou ler novamente. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Quem era que andavam dispersas? As 12 tribos. Para quem Tiago escreveu? Quem foi o autor da carta aqui? O remetente da carta? Tiago, que andou com Jesus, discípulo de Jesus, que estava no Monte das Oliveiras, quando ele ouviu Jesus dizer que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Tiago estava no Monte das Oliveiras, no momento da voz de Jesus, entendeu? Da instrução de Jesus, quando ele disse que toda a tribo da terra, a tribo da terra, vamos ler aqui, vamos lá, Mateus 24, Tiago estava ali presente quando Jesus falou isso, olha, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão.
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tiago estava ali presente. E Tiago, entre o ano 47 e 48, depois da cruz, Tiago vai escrever essa carta para as 12 tribos que estavam dispersas. Veja como é claro, meu irmão, claríssimo, e contra fatos não há argumento. Aí diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Veja o que Tiago escreve no capítulo 5, no versículo 8 e 9, ele diz assim, ó. Repare, olha o que ele diz aqui no versículo 8 e 9. Sede vós também pacientes. Quem? Quem deveria ser pacientes? Que Tiago está dizendo, esse vós. Sede vós também pacientes. As 12 tribos que estavam dispersas que Tiago escreveu. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Olha, sede pacientes e fortalecei os vossos corações. Eram as 12 tribos que estavam dispersas que Tiago estava escrevendo, que deveriam serem pacientes e estarem o quê? Fortalecidos nos seus corações. Eram eles, não era a gente. Essa escrita não foi para nós. Aí diz aqui, ó, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha, Tiago diz, sejam pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. Tiago, quando escreveu, foi entre o ano 47 e 48. Versículo 9. Irmãos, quem eram esses irmãos? Somos nós hoje? Não, os irmãos da escrita para quem Tiago estava escrevendo, as 12 tribos que estavam dispersas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Olha aqui, ó. Eis que o juiz está à porta. Para quem Tiago estava escrevendo isso? Para as 12 tribos que estavam dispersas. Porque Tiago já havia aprendido com o que Jesus havia falado no Monte das Oliveiras. Que todas as tribos da terra iriam se lamentar e iriam ver a vinda do Filho do Homem com poder, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Nuvem, juízo de Deus. Então veja, Tiago, ele escreveu o que ele ouviu de Jesus falar. O que Jesus falou. Que as tribos da terra iriam se lamentarem, iriam verem a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Ou seja, via juízo. E isso aconteceu. Veja como as coisas se encaixam. Veja que uma coisa puxa a outra e vai se encaixando e dá certo. A conta bate aqui. A conta para nós pregadores da graça do YouTube, a conta bate. Só que para o sistema religioso e para alguns homens que estão em graça aí, não bate, a conta não fecha de maneira nenhuma. Outra coisa, como é que um homem que diz que é conhecedor da palavra, que já tem um fundamento, diz que está vivendo o reino de Deus em perfeita vitória, está reinando em vida, porque o reino já foi estabelecido, esperando a vinda do Filho do Homem? Como? Se a vinda do Filho do Homem foi exatamente para estabelecer o reino de Deus que aconteceu no ano 70. E aí, pastorzão, doutor, que desonestidade com a palavra de Deus, meu irmão. E ainda tem a cara de pau de dizer que a gente está pregando uma graça inventada. Nós estamos pregando uma graça que estava oculta, que vocês enganaram, ou seja, vocês não aprenderam nada mesmo, aprenderam errado e passaram errado. Mas não são humildes de reconhecerem hoje. Veja, então, quando Jesus falou que não passaria aquela geração, era a geração das 12 tribos. E Tiago escreve com relação a essas 12 tribos. Tiago escreve, olha Tiago, vou ler novamente o capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Veja como a conta fecha, meu irmão. É claríssimo e contra fatos. Não há argumento, doutor. Vocês enganam os incautos. Então, se Jesus ainda vai voltar, como eles dizem, estão esperando a vida do Filho do Homem aí, enquanto os pastores dizem que Jesus está voltando, o povo está olhando para os sinais, para cima, os pastores estão com a mão no dinheiro do bolso do povo. O 13º está chegando aí, ó, no final do ano. Eles já estão na expectativa, entendeu? De absorverem aquilo ali, ó, para ostentar do dinheiro do povo. Isso é vergonhoso, porque dízimo nunca foi dinheiro, e eles continuam e dizem que prega a graça, mas cobrando dízimo. E aí, doutor? Então tem que circuncidar também. Então veja como é claríssimo.
Claríssimo. Veja aqui em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, voltando, veja que o juízo de Deus nunca foi global. O juízo de Deus foi local e foi para Israel. Olha o que Jesus diz aqui, falando para os seus discípulos, em Mateus 19, no versículo 27 e o 28. Aqui o contexto está falando aqui, entendeu? Do jovem rico. E no versículo 27 e 28, olha o que Pedro fala. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, o contexto está falando do jovem rico, que saiu triste porque era muito rico, e Jesus mandou ele vender tudo porque mandou ele vender tudo e dar aos pobres, porque Jesus conhecia o coração dele, Jesus sabia que ele estava preso à riqueza. Entendeu? Veja bem, então, no versículo 27, Pedro diz assim, ó, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu vou ler novamente, versículo 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que o julgamento, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, era para julgar as 12 tribos de Israel. Era o dia da vingança do Senhor. O povo, as 12 tribos, a geração das 12 tribos que mataram os profetas, que apedrejaram os profetas. Olha, o próprio Jesus diz aqui em Mateus 23, ele diz aqui, ó, do versículo 33, ele diz assim, ó, do versículo 33 em diante, Mateus 23, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, ou seja, da sepultura, do lugar dos mortos? Jesus estava dizendo isso para quem? Para os escribas, para aquela geração. Os escribas faziam parte daquela geração também. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, as cidades de Israel, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra lá de Israel, o mundo habitado, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. É verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Esta é a mesma palavra, é a mesma palavra, um pronome demonstrativo. Esta era para aquela geração de perto de Jesus, a geração contemporânea de Jesus, e não para uma geração de 2000 anos depois. A geração do século XXI não, foi para aquela geração. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, a casa, o templo, a casa de Deus que era em Jerusalém. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Veja que Jesus está profetizando que sobre aquela geração que matou os profetas que apedrejavam, entendeu? Então, como é que se diz? Contas seriam pedidas para aquela geração. A geração que matava os profetas. Então, contas seriam pedidas para aquela geração. Entendeu? Então, é claríssimo. Vejam o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. João foi revelado a João. João estava na ilha de Patmos.
estava preso, ele foi preso a mando de Nero. E lá ele teve um êxtase, ele teve um arrebatamento de sentido. E foi revelado tudo a João do que iria acontecer e do que aconteceu já no ano 70. No versículo 7 diz assim, ó, Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Isso é uma linguagem que João entendia, que todos os judeus ali entendiam, que esse livro que foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, para os 7 pastores que não estão mais vivos. Se Jesus ainda vai voltar, cadê as 7 igrejas da Ásia? Se Jesus ainda vai voltar, cadê os 7 pastores, os anjos da igreja, os 7 anjos da igreja, cadê eles? Entendeu? Se Jesus ainda vai voltar, cadê João? Então, eis que vem com as nuvens, juízo, e todo olho verá, não no sentido literal, entendeu? Não no sentido literal, iriam ver os sinais, a devastação que aconteceu ali, o juízo de Deus que aconteceu em Jerusalém. Mais de 1.200 judeus foram mortos. Era um rio de sangue. E Flávio José escreve isso no seu livro Guerra dos Judeus. Olha, eis que vem com as nuvens, juízo, e todo olho verá. Essas nuvens aqui que João falou aqui para as 7 igrejas, escreveu, entendeu? A mando do anjo. Isso aqui, meu irmão, os 7 anjos, as 7 igrejas da Ásia, eles entenderam isso aqui, que estava falando do juízo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Quem foi que transpassaram Jesus? Que furou Jesus nas mãos, nos pés, na costela onde saiu água e sangue? Quem foi? Os soldados romanos, o Império Romano, que não existe mais, que hoje é República Romana, entendeu? Hoje não existe mais Império Romano, não existe mais, é República Romana, entendeu? Então, ó, até os mesmos que o transpassaram. Estava falando do Império Romano, do exército do Império Romano, os soldados. Se Jesus ainda vai voltar, cadê o general Tito? Porque foi o general Tito que cercou, né? Começou pelo seu pai Vespasiano, né? E depois foi o general Tito que ficou na linha de frente. Entendeu? Então, cadê o general Tito? Se Jesus ainda vai voltar, cadê o general Tito? Se Jesus ainda vai voltar, cadê o Império Romano que não existe mais, doutor? Será que eles vão ressuscitarem para atacar Jerusalém novamente? Que pataquada é essa? O homem só morre uma vez. Não morre, ele não morre, ressuscita e vai viver novamente. Não, ele só morre uma vez, fisicamente falando. Não é que ele morreu e vai voltar de carne e sangue. Não, morreu só uma vez, só morre uma vez. Foi decretado ao homem morrer só uma vez, está escrito lá em Hebreus. Entendeu? Então veja, e todas as tribos da terra, todas o quê? Todas as tribos da terra. João, na fala de Jesus lá em Mateus 24, no versículo 30, quando Jesus disse, olha, e toda a tribo verá, né? E toda a tribo, olha o que Jesus disse, vamos lá, eu vou ler novamente, eu gosto de ler. Quando Jesus falou aqui em Mateus 24, versículo 30, Mateus 24, versículo 30, João estava aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja, João falou de nuvens, João sabia que era o juízo de Deus, porque ele já tinha ouvido falar. Jesus falou, olha, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Entendeu? E veja que João estava aqui, ó, nesse momento, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E João escreve aqui no Apocalipse, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Veja que eram as 12 tribos. João estava no momento da fala de Jesus, lá no Monte das Oliveiras. E João, como era judeu, foi o único dos discípulos que escapou e viu a revelação, teve a revelação. João, escreveu para as 7 igrejas da Ásia, que também entendiam, entendeu? Que também entendiam essa linguagem, entendeu? Todas as tribos da terra se lamentarão. A mesma palavra que Jesus falou. E João estava escrevendo para um povo, as 7 igrejas. Era um povo judeu que entendiam a linguagem dos judeus. Quem não entende a linguagem dos judeus, quem não entende a Bíblia, quem não entendeu, foi os pastores, os pastorzão, os pregadorzão, os sabe tudo, só que não.
interpretaram a Bíblia no literal. E eles, quando é para literalizar, quando é para eles literalizar, eles espiritualizam. Quando é para eles espiritualizar, eles literalizam. É uma enrolada danada. Então veja, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha a fala de Jesus, voltando para Mateus 24. Olha o que João disse, e todas as tribos da terra se lamentarão. João estava dizendo em Apocalipse, ele escreveu em Apocalipse. Aí Jesus diz aqui, ó, João estava aqui presente. Então aparecerá no céu, Mateus 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. A mesma palavra que Jesus falou em Mateus 24, lá no Monte das Oliveiras, antes da cruz, e João estava presente. João falou aqui, na ilha de Patmos, como ele teve a revelação. Olha, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. A mesma palavra que Jesus disse, nuvens. Olha, a mesma palavra. Quando Jesus falou aqui, ó, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, lá em Mateus 24, lá no Monte das Oliveiras. Entendeu? A mesma palavra, olha. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. João escreveu em Apocalipse, para as 7 igrejas. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 24. João estava presente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí, doutor? A mesma palavra, as tribos da terra iriam se lamentar, se lamentarão. Então veja, é claríssimo contra fatos, não há argumento, não tem como fugir da realidade. Não tem como fugir da realidade. Apocalipse 18, Jesus não estava falando das 12 tribos, não estava falando das tribos daqui da Baía de Traição, da praia de João Pessoa, não, uma das praias de João Pessoa, não, doutor. Jesus não estava falando das tribos de índio também, do Mato Grosso do Sul, da Amazônia. Que patacoada é essa, meu irmão? Errou feio, doutor. Então veja, Apocalipse 18, olha o que diz aqui no versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Quem foi a nação que matou os profetas e os apóstolos que eram enviados? Quem foi? Israel. Veja que lá em Mateus 23 Jesus falou que o sangue, contas seriam cobradas para aquela geração do sangue derramado dos profetas, daqueles que foram enviados. Entendeu? Então veja, Apocalipse 19, versículo 2 diz, ó, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Olha aqui, ó, vingou ou não vingou? Olha aqui, ó, pois julgou a grande prostituta. João já estava vendo, julgou. Apocalipse não é para nós. E isso eu aprendi, eu fui ensinado que era para nossos tempos, no dia de hoje. Não, doutor, isso está errado. Isso era para aquele povo. Foi o grande julgamento, o grande tribunal, o julgamento do trono branco que aconteceu para Israel. Que Jesus falou que iriam julgar Israel. Eu li aqui em Mateus 19. Não tem nada a ver para os dias de hoje, não tem nada. Hoje, o nosso tribunal é quando a gente erra o alvo. E aquilo que eu erro, eu tenho que pagar. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas mais, eu vou colher coisas mais. O juízo está na nossa consciência. Entendeu? Se eu pratico coisas boas, eu sei se eu estou praticando coisas boas ou não. E eu vou pagar na carne. Não tem nada a ver. O juízo foi para Israel. Não tem nada a ver para os nossos dias. É muito claro, meu irmão. Então, é essa palavra que eu deixo aqui para todos nós. É claríssimo. E contra fatos não há argumento. O julgamento, a vinda do Filho do Homem foi para julgar as 12 tribos de Israel, como eu li aqui. Jesus falou, deixou bem claro aqui em Mateus 19. Veja quando Jesus falou aqui, ó. Mateus 19, ele deixa muito claro isso aqui. Quando ele fala, no versículo 28, e Jesus disse-lhe, em verdade vos digo,
que vós, dizendo para os discípulos, para Pedro, porque Pedro fez a pergunta, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não tem nada a ver para os dias de hoje. Jesus já voltou. Se Jesus ainda vai voltar, cadê os discípulos? Se Jesus ainda vai voltar, cadê aquela geração? A geração das 12 tribos de Israel. Se Jesus ainda vai voltar, cadê as 12 tribos de Israel que iriam ver e iriam se lamentar? Não tem nada a ver para os dias de hoje. Ninguém consegue viver 2000 anos de vida. Cadê a geração das 12 tribos de Israel para serem julgadas no juízo de Deus, onde ele vinha sobre as nuvens com poder e grande glória? Cadê, doutor? Cadê? Será que eles vão assistir hoje o jogo do Brasil? Ou seja, não, será que eles vão assistir a próxima Copa? Porque essa Copa já passou, onde a Argentina foi campeão. Será que eles estão vivos aí para assistir a próxima Copa e esperar Jesus voltar? Não faz sentido, doutor. Cadê? Se Jesus ainda vai voltar, cadê a geração das 12 tribos? Porque elas, as 12 tribos, iriam se lamentar. Elas iriam verem a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens em juízo, sobre as nuvens em juízo, com poder e grande glória. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem à vontade. Deixe seus comentários à vontade. Compartilhe mesmo, expanda essas mensagens. Compartilhe para outras pessoas, para que pessoas venham assistirem e venham também sair desse engano, desse engodo, dessa mentira do sistema religioso e de alguns homens que estão em graça. Para que também o YouTube entenda e venha expandir a mensagem desse canal para outras pessoas. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.